Hoje, na edição do programa Espaço Aberto, pela TV e Rádio Câmara Bauru, nós falamos sobre o lançamento de um livro que traz informações sobre o passado, mas, ao mesmo tempo, fala muito sobre a conjuntura atual da nossa sociedade. Edson Fernandes, historiador bauruense, ele é o nosso convidado aqui virtualmente no programa Espaço Aberto, e eu gostaria de agradecer você por ter aceito, o convite para conversar conosco sobre esse trabalho que você executou. Edson, obrigada. Oi, Lidiane. O prazer é meu de estar aqui no Espaço Aberto para falar sobre o lançamento desse nosso trabalho aqui e bater um papo, sobre o livro, a maneira como ele foi pesquisado, sobre as questões que são muito atuais no Brasil. Bom, o título do livro, Tempos de Violência, Brutalidade, Contravenção, Estupro e Suicídio no Interior Paulista no início do século XX. É o quinto livro que você lança, a partir de pesquisas históricas que você fez aqui, especialmente na região de Bauru, na cidade de Bauru. Como é que surgiu a ideia de produzir uma obra com este tema, violência? Eu pesquiso muito no núcleo de história da Unisagrado, da antiga USP. Pesquiso outros assuntos. E eu percebi que ali no acervo que eles têm, havia uma grande documentação do judiciário. Documentação antiga a partir da instalação da comarca de Bauru. A comarca de Bauru foi criada em 1910 e ela foi instalada em 1911. Então, muita documentação, e eu comecei a manusear aquela documentação e percebi também que havia uma lacuna na história de Bauru e da região sobre a história a partir desse ponto de vista, da violência, dos processos criminais. Aí foi coletando material e conversando com o João Correia, o editor, nós achamos que daria um trabalho assim, significativo para a compreensão da história da região. E assim foi feito. Nessa tua pesquisa, você consultou, segundo o material que nós recebemos aqui da editora, inquéritos, processos criminais e páginas policiais. Que similaridades você encontrou nesses documentos todos? O ponto em comum aí é a questão da violência. Então, nós temos jornais dessa época, da década de 10 e de 20, só que o jornal enfoca a partir de um outro ponto de vista, o interesse jornalístico e tal. E os processos é uma visão, digamos assim, técnica, dos acontecimentos. Mas o que há em comum aí é a questão da violência. E a violência era muito, muito presente, até por conta das condições históricas da região naquele momento. Então, isso fica muito transparente, a gratuidade dos atos violentos, sabe? A facilidade de acesso à arma. Então, tudo isso criava um caldo de cultura que possibilitava atos assim de violência, assim, algumas extremamente gratuitas, digamos assim, sem aquele um motivo contundente, Então, isso chamava muita atenção, sabe? No caso, o período que você consultou, enfim, colocou no seu livro, pesquisou e publicou, diz respeito ao período de formação aqui da cidade entre 1903 e 1924. Quais os tipos de violência predominavam aqui nessa época? Veja que o que está ocorrendo em Bauru nesse momento? A chegada das ferrovias. A primeira foi a Sorocabana, em 1905, a Noroeste, que começa o primeiro trecho, foi inaugurada em 1906, e a Paulista chega em 1910. E isso mudou muito a cara da cidade, porque veio muita gente de fora, obviamente, muita gente que vem trabalhar honestamente na ferrovia, mas também atraiu muitas pessoas que tentavam ganhar vida de uma maneira ilícita, muitos falsários, muitos advogados tentando ganhar vida assim de uma maneira fácil, prostitutas. Por exemplo, a gente tem relatos de que para a construção da Noroeste, a polícia recolhia desordeiros em São Paulo, em Rio de Janeiro, e trazia sob escolta para trabalhar na ferrovia, para você ter uma ideia do tipo de pessoa que vinha aqui. Então, era muito comum, assim, uma briga terminar em tiro, porque, como eu falei para vocês, a arma era uma coisa, assim, disseminada na sociedade.
Então, isso era a violência contra a mulher é muito constante, até ocorria muito problema na área de prostituição. A área de prostituição em Bauru, naquele momento, é onde hoje é a rua Presidente Kennedy e Ezequiel Ramos, né? Que ali que era Bauru era uma cidade pequena, então ali que era o núcleo urbano. Então esse tipo de violência, de armas, de faca e uma agressão gratuita, isso é muito comum e também suicídio. Suicídios eram para você ter uma ideia, em uma semana ocorreram 3 suicídios da mesma maneira, qual seja, né? Mulheres jogavam querosene no corpo e ateavam fogo. Então, ou por uma desilusão amorosa, ou por, sabe, por se sentir infeliz, por um outro motivo. Então, isso era uma coisa assim muito impactante. E a gente tem casos assim, desse exemplo que eu estou citando, em que as autoridades policiais chegam e ainda encontram com vida a pessoa, e a pessoa ainda dá um depoimento, por que ela fez aquilo, entendeu? E depois ela morre. Então, casos assim, muito impressionantes, né? Repetindo, esse contexto, né, de Bauru, de chegada de gente, e muita gente solitária, sabe? Muita gente, por exemplo, no quarto de hotel, tem uma arma na mão e, num ato assim, de desespero, se mata e deixa um bilhete. Então, esse tipo de violência é muito comum, suicídio é muito comum, tiro, violência com armas é muito comum. Então, isso é assim, deve-se muito às condições históricas daquele momento, né? Mas não só isso. E essa característica de Bauru, né, de reunir pessoas de várias regiões, de outros estados, né, até por conta das ferrovias lá no processo de formação da cidade, né, até algumas décadas atrás, isso sempre a gente vê de forma muito celebrada, né? Ai, Bauru é uma cidade, alguns até de forma pejorativa, né? Bauru é uma cidade de forasteiros, a gente já ouviu muito isso, mas Bauru reúne uma diversidade muito grande de pessoas, de várias culturas. Olha, tem mais gente que é de fora que vive aqui hoje do que pessoas que nasceram aqui, mas aí a partir do que você traz, né, no seu livro, do que você relata aí com as suas pesquisas, tudo isso é muito menos utópico, né? É muito menos iludido quando a gente vai olhar as características das pessoas, o perfil das pessoas que vinham para cá, né, Edson? E, inclusive, você falou dessa diversidade, tem até uma notícia de jornal que o cronista, ele fala isso, que Bauru é uma verdadeira Babilônia, ele usa esse termo. O que ele quer dizer? Que é gente de todo lugar, como se falasse línguas diferentes, né? Mas aquilo que eu falei, e a chegada de muita gente, obviamente, trabalhadores honestos, gente honesta que tenta levar a vida, mas gente que tenta se aproveitar da situação. Então, a gente tem muito caso de falsários, inclusive médicos que vêm e finge que é médico, né, e começa a tratar, aí vem as autoridades. Isso ocorre muito. Ou então pessoas tentando enganar a prostituta, pagando com nota falsa. Ocorria muito. E uma coisa também que a gente não pode esquecer é que antes disso, eu fiz questão de caracterizar a pessoa. Então, por exemplo, quantos anos ela tinha, de onde ela vinha. Então, a maior parte das pessoas que eu consegui consultar nos processos era de fora. Isso mostra o quê? Que a cidade ainda é uma cidade jovem e que as pessoas estão chegando de fora. Então, são poucos os casos em que ocorre da pessoa ter nascido aqui. Por quê? Porque a cidade ainda era muito jovem. E também, Lidiane, tem uma questão que me preocupou, é essa que eu vou colocar. Olha, essa violência era uma violência específica, característica de Bauru e seu entorno, ou é aquela violência que a gente está acostumado com a história do Brasil? Claro que há aquela violência que é histórica no Brasil. O Brasil foi fundado em cima da violência. Mas havia alguns pontos específicos, alguns ingredientes a mais. Um deles é isso que nós estamos falando da ferrovia. E o outro, a gente não pode esquecer que poucos anos antes, aqui era uma terra que ainda tinha muito índio. E os índios eram um obstáculo ao avanço do povoamento pelo não índio, e era um obstáculo ao avanço da ferrovia, principalmente no Noroeste. Então, a empresa, inclusive, contratava os bugreiros, que eram matadores de índios. E esses bugreiros circulavam pela região. A gente tem casos famosos, ia para Bauru, Lençóis, eles circulavam por aí.
Então, matar índio não era um crime. Matar índio era um favor que se estava fazendo para limpar a região, porque os índios atacavam as fazendas, roubavam coisas das fazendas, ferramentas, os índios atacavam os trabalhadores da ferrovia. Por quê? Porque o seu território está sendo invadido, então o índio reage. Então, esses bugreiros matavam os índios, o espantavam, matavam. A gente tem relatos assim de morticínio assim, grande, né, sobre essas comunidades indígenas, captura de crianças indígenas. Então, veja, isso era recente nessa época. Então, eu fico pensando assim, um avô contando para o seu neto, no tempo em que eu matava índio, entende que essa violência está aí, ó, naturalizada. Essa violência está naturalizada na sociedade. E aí, somado a isso, a entrada, a ferrovia, a chegada dessas pessoas que vêm de fora, somado à facilidade de armas, facilidade, somado ao histórico de muitas pessoas, às vezes sem vínculos familiares. Por exemplo, vem pessoas prostitutas tentar ganhar vida aqui, de novo, tentar ganhar vida honestamente, mas aí tudo, né, um caldo aí que vai virar conflitos em potencial. Né? E lembrando que essas histórias não se passam só no núcleo urbano de Bauru. A maior parte da população, nesse momento, mora no entorno rural. Então, são conflitos em colônias de fazenda, entendeu? No avançamento da ferrovia. É isso. Bom, você menciona então, né, essa matança contra os índios, a questão dos suicídios, né? O seu livro até divide-se, né, em três temas, incluindo-se a questão do suicídio. Você também fala da violência cotidiana, que são esses homicídios, essas contravenções, né? Como você mencionou agora há pouco no nosso bate-papo, essas brigas que terminavam em tiros. E a violência contra a mulher, a violência de gênero. Nessa época, Edson, ela reside mais na questão da prostituição ou já havia muitos casos de violência doméstica? Em que momentos se registra a violência de gênero aqui na cidade? Olha, a violência doméstica é difícil de captar, porque ela não chega lá, né, não chega até a justiça. Bom, se hoje a gente tem muito disso, né? Hoje, parte da violência doméstica não é captada, não chega na justiça. Naquela época, menos ainda. Então, o que a gente pode supor, assim, né? Que, obviamente, que ocorria, porque ela é histórica na sociedade brasileira, mas ela ficava restrita ao lar. Agora, no caso da prostituição, não, porque a prostituição é uma atividade pública, né? Está na rua, então aí ela fica mais exacerbada, ela fica mais clara, ela fica mais visível. Então, a casa da prostituição é muito forte, e às vezes não ocorria exatamente na casa, chamava casa de pensão, né? Não ocorria na casa de pensão, mas ocorria na própria casa da prostituta, que ela tinha o seu trabalho nessa casa de pensão, mas ela morava em outro lugar, por exemplo, ela era casada e tinha conflito com o marido, aí isso ocasionava, né, essa agressão contra ela. Esse tipo de agressão era mais comum chegar ao Poder Judiciário. Mas a doméstica dificilmente chegava, porque ela ficava restrita, né? A mulher não ficava temerosa, né, de levar isso adiante. Não eram muitos casos que chegavam. Né? Então, o que fica muito patente no caso da mulher, é a violência envolvida por conta de amante, duas pessoas disputando a mesma mulher, entendeu? Isso aí ocorria muito. E no próprio ambiente das casas de prostituição, havia muitas em Bauru. Havia muitas em Bauru, e até por conta, né, da ferrovia, né? Por conta dessa cidade recebendo gente a toda hora, no movimento da estação. Então, pulsava muito isso nesse centro, nesse núcleo urbano. E aí os conflitos, né, ocorriam. E lembrando que a quantidade de processos que eu tive a oportunidade de consultar, Lidiane, é imensa. Isso aqui é apenas uma amostra. Porque aí, conversando com o João Correia, o editor, a gente pensou, mas isso aqui não tem condição de colocar no livro. É muito mais do que um livro. Então, o que nós conseguimos é selecionar meio arbitrário, meio a nossa visão, né, do que ocorria nesse momento. Mas tem muito mais, né? Tem muito mais.
Fazendo um paralelo, Edson, né, com a conjuntura social que a gente vive hoje. Você falou da morte que era encarada de forma naturalizada pelas pessoas, né, relatada, inclusive, como causos de família ao longo das gerações. Em que momentos você vê isso também acontecendo hoje, né? A gente fala muito da violência que é banalizada no Brasil, mas aqui no interior paulista, aqui na região de Bauru, de uma forma geral, em que situações mais pontuais você vê isso também? Olha, o que que a gente pode pensar? No caso de Bauru, fica muito claro. Onde estão os remanescentes indígenas, por exemplo? Entendeu? O que tem é um ou outro ali, tem uma reserva aqui em Havaí, mas o que aconteceu com essas comunidades indígenas? Elas foram extintas. Inclusive, nós temos o caso de uma comunidade indígena, dos Oti, que eles foram extintos sem se conseguir registrar sua língua. É diferente, por exemplo, dos Caingangue, que a língua está registrada e tal. Então, isso é uma coisa assim, muito característica aqui de Bauru. Mas, de modo geral, a questão do acesso à arma, por exemplo, que a gente aponta aí no livro, isso está voltando. Você tem agora toda uma legislação, né, tentando fazer o quê? Tentando eliminar os obstáculos à posse de arma. Ou seja, por uma política federal aí, uma vontade das autoridades maiores aí, de armar a população. Quer dizer, como se isso fosse eliminar, diminuir a violência, né? E a gente tem, pelo livro aqui, inclusive, uma evidência muito forte de que o acesso à arma, ela não diminui a violência, pelo contrário, né? Ela deixa isso mais exacerbado, né? Então, isso é muito preocupante, mas como a gente tinha falado, a violência é histórica no Brasil, né? E se você pensar que nós tivemos 300 anos de escravidão, 300 anos em que uma minoria se acostumou a tratar o outro como um objeto, né? E poder dispor da vida dele, se necessário, né? Isso aí não se apaga, né? Isso é muito marcante. Então, o paralelo que eu faço é isso, que nós estamos voltando a uma época em que o acesso à arma vai estar ficando mais fácil, e isso não é coisa boa, né? A gente sabe historicamente que não é coisa boa, né? Mas é assim, há que se resistir, né? De alguma maneira ou outra, né? Bom, a gente então aproveita a sua entrevista, o bate-papo, e faz um convite para quem nos ouve e nos assiste, né, para que acesse o livro. Eu quero que você fale, né? Eu sei que já existem dois formatos, tanto o Sim. digital para as pessoas terem acesso, como também a versão impressa, mas que consumam essa obra até como caráter de reflexão, né? Já que muitas coisas, como você mesmo mencionou, muitos elementos que fazem parte desse cenário de violência estão voltando, infelizmente. Edson, como é que as pessoas têm acesso à sua obra? Eu queria, antes disso, falar que tem uma apresentação aqui da Márcia Mexoli, que foi da OAB, que enriqueceu muito o trabalho. Ela escreve um texto, A Lei e Seu Tempo, que valorizou muito o livro e o trabalho das pessoas envolvidas, a elaboração da capa e tal. O site da editora Mireveja, no site da editora tem, para quem gosta do físico, né, do papel, pode adquirir ali pelo site, mas também tem uma versão gratuita. Pode ser baixado gratuitamente, uma versão digital, para quem gosta de ler no computador, que é o site, então, da editora Mireveja. Lá vai ter esses dois formatos, o formato em livro, né, em papel, nesse caso teria que ser adquirido, né, tem um preço, mas também tem a versão digital, essa pode ser baixada gratuitamente. E aí fica um convite para as pessoas lerem, como você falou, e refletirem, né, sobre essa questão que é muito atual, né? Eu costumo dizer, Lidiane, que não, esse livro não é sobre Bauru na década de 10 e 20, esse livro é sobre o Brasil de sempre, certo? Porque se fosse sobre Bauru da década de 10 e 20, está tudo bem, né? Seria apenas uma peça histórica, mas não é, né? É um livro que trata de Brasil, né? É um livro que trata de todos os tempos do Brasil. E a gente, né, espera que um dia isso se supere. É muito mais um paralelo do que um recorte É histórico, né, muito Edson? mais paralelo, sem dúvida, sem dúvida.
Vamos repetir o link, então, para as pessoas acessarem a versão digital ou também solicitarem a versão impressa, caso se interessem por ela, www.editoramiriveja.com, aí tem /ebook tempos. Eu queria te agradecer, então, pela entrevista, Edson Fernandes, que é historiador bauruense e lançou há alguns dias esse livro que fala sobre o passado de Bauru, mas traz toda essa correlação com o presente, né, com a conjuntura atual nossa social aqui do interior paulista e também brasileira, no fim das contas, é o livro Tempos de Violência, Brutalidade, Contravenção, Estupro e Suicídio no interior paulista no início do século XX. Edson, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Lidiane, essa oportunidade de falar sobre esse trabalho e me coloco à disposição para uma outra conversa sobre esse livro ou outros livros que a gente já lançou. Muito obrigado. Estamos de portas e microfones abertos aqui pela TV e Rádio Câmara, agradecendo também você pela sintonia aqui conosco e até a próxima.